falar agora sobre o segundo turno das eleições no Rio de Janeiro. O nosso convidado é o Luiz Eduardo Mota, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Olá, Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem com vocês? Tudo certo, prazer em recebê-lo aqui para mais uma análise, agora dessa vez no segundo turno, Luiz Eduardo. A disputa aí entre o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, e o Eduardo Paes, do Democratas. A gente sabe que o Eduardo Paes está bem nas pesquisas de intenção de voto, né? E o Crivella aí partiu para cima, mas tem aí ataques duros sendo trocados um contra o outro, né? Tá quente aí o segundo turno no Rio, né, Luiz Eduardo? Bom, se vocês tiveram a oportunidade de assistir o debate aqui do Rio de Janeiro, que está disponível no YouTube, eu tenho feito isso. Eu assisto do Rio, depois vejo São Paulo e outros estados. O de São Paulo parecia um debate entre lordes ingleses, muito bem moderado comparado ao do Rio de Janeiro, que foram troca de farpas muito intensas, e muita agressividade e desespero por parte do prefeito Crivella, né? Isso foi notório. Para os espectadores, né, que não acompanham tanto a política do Rio, mas já sabem do resultado, a diferença no primeiro turno foi de 37% para Eduardo Paes, 21% para o Crivella. E ali ficou a Marta Rocha e a Benedita praticamente empatadas. A diferença é de 0,5, se eu não me engano, da Marta Rocha para a Benedita. Tá? É importante falar do quadro, né, da Câmara dos Vereadores. Eu falei até para vocês, né, na última entrevista, que o voto da Bené não representaria possivelmente uma mesma expressão na Câmara dos Vereadores. E a baixa votação da Renata Souza também não representaria o voto no Legislativo, na Câmara, para o PSOL. Nesse aspecto, eu acertei. O PSOL foi o partido mais eleito do campo da esquerda, com 7 vereadores. O PT conseguiu no placar 3. Aumentou de 2 para 1, o PSOL de 6 para 7. O PT teve um problema, eu até falei que era o puxador de legenda, seria o Lidberg. De fato foi, ele teve 26 para 27 mil votos, mas foram anulados. Essa perda de votos dele impediu a entrada dele, e talvez também puxar a candidata, ela tem uma incidência nipônica, que ficou como suplente, mas com mais de 11 mil votos. Nesse vácuo entrou o único candidato do PSL, único vereador, não candidato, único vereador, que é a Rogério Amorim, irmão daquele notório Rodrigo Amorim, que o Brasil inteiro lembra dele, quebrando a placa da Marielle, que é deputado estadual. PDT não representou nada, o crescimento da Marta não refletiu no PDT. PDT só elegeu um vereador. Importante dizer, inclusive, que até o veterano Fernando Williams, que era um vereador progressista do PDT, antigo, não foi reeleito, né? E cresceu aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Tarcísio Mota foi o mais votado. Isso eu errei, eu falei que o Chico Alencar seria o puxador de legenda. Não, o Tarcísio teve 89 mil votos e o Chico Alencar 49 mil votos. Mas foi suficiente para puxar uma bancada, inclusive a companheira da Marielle Franco também foi eleita, a Mônica, foi a terceira mais votada. Do PT ficou a Tainá de Paula, que já era uma veterana como candidata, mas nunca tinha sido eleita, acho que foi a terceira vez ela foi eleita, mais votada do PT, o Raimon, veterano também, deputado, vereador do PT, e a Luciana Novaes, que ela representa um segmento muito interessante, ela é tetraplégica, ela é vítima de uma bala perdida na Universidade Estácio de Sá na década passada, ela foi reeleita, eu acho que pela segunda ou terceira vez, aí eu teria que ficar isso, tá? E no mais 2 partidos também tiveram expressão. O DEM teve 7 vereadores, quem puxou o voto foi o César Maia, e a Laura Carneiro retornou ao cenário político. Laura Carneiro é filha do Nelson Carneiro, uma deputada veterana desde os anos 80,
mas não conseguia mais emplacar nas últimas eleições e foi eleita agora para a Câmara de Vereadores. E o Carlos Bolsonaro foi o segundo mais votado, ao contrário da eleição passada, que foi o mais votado, o Tarcísio segundo, nessa inverteu, e ele puxou mais 6 vereadores. Né? O Republicanos é um partido caracteristicamente de direita, tá? Com penetração na Zona Oeste, onde é terra das milícias, e também de setores evangélicos. Né? Ali o Reino Universal de Deus se faz muito presente. Então, o cenário é mais ou menos esse. Também como expressão da extrema-direita foi eleito o candidato Gabriel Monteiro, do PSD, que é um PM youtuber, que tem vários seguidores no YouTube, e conseguiu ser o mais votado do PSD. Foi o terceiro mais votado do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo, conta pra gente, então, essa disputa, né, bastante acirrada entre o Crivella e o Paes. O Paes agora recebendo também apoio do PSD, o partido que no segundo turno, lá em 2016, apoiou o Crivella, né? Sim. O PSD hoje emergiu como uma força política, né, no interior de tudo, juntamente com o DEM, foram as duas grandes expressões eleitorais da direita, né? E o PSL está indo para o limbo da história. O PAI ele está conseguindo um verdadeiro arco-íris, né? Tá, desde eleitores do PSOL, passando pelo PT, PDT, que é o partido dele, obviamente, e PSDB, que é inexpressivo aqui no Rio de Janeiro, né, ao contrário de São Paulo, mas é enorme a quantidade de eleitores dos mais diversos segmentos, né, votando Paes. É importante dizer que 2 anos atrás aconteceu isso. Muita gente da esquerda, né, votou no Paes contra o Witzel, mas não conseguiu impedir aquela onda bolsonarista. A onda bolsonarista, tal qual em São Paulo, ela refluiu aqui no Rio. E isso está muito caracterizado no desempenho, né, muito limitado do Crivella. Lembremos, ele teve 21% no primeiro turno. Até as últimas pesquisas da Paraná e do Ibope, ele cresceu somente 2%. Foi para 23%. O Eduardo Paes tinha 37%, arredondando, agora, nessa última pesquisa, 53%. Ou seja, uma grande migração de votos, que, na verdade, se constituiu aqui no Rio de Janeiro fora Crivella. Né? Isso está bem cimentado, nesse aspecto. O Eduardo Paes, inclusive, cometeu um grande deslize no primeiro debate, ao falar da Dilma, fazer uma ironia da Dilma, fazendo uma analogia com Crivella, tá? Que ele era mal de números. Bom, isso não repercutiu bem e agora ele reverteu essa posição. Né? Tem batido mais assim no Crivella pelos aspectos direitosos do Crivella. O programa dele eleitoral tem sido constituído o seguinte: as 7 mentiras de Crivella, na qual ele elenca essas mentiras, inclusive uma que está repercutindo muito no Rio, mas sem o impacto que teve na eleição de 2 anos atrás do Haddad, da questão da pedofilia, kit gay, nas escolas. O Crivella está lançando uma propaganda, sobretudo em Santinhos, em redes sociais, de que haveria uma negociação entre o PSOL e o Eduardo Paes, na qual a Secretaria de Educação seria dada ao PSOL para instituir a pedofilia nas escolas. Né? O PSOL já moveu uma ação, e mesmo assim o Crivella ainda continua, porque já foi flagrado a distribuição de santinhos de apoiadores dele, e recentemente, num comício dele na Zona Norte do Rio de Janeiro, falando sobre isso aos seus seguidores. Mas isso foi filmado. Ou seja, ele está arriscando muito. Porque, querendo ou não, isso, ele certamente já não vai ser eleito, quase possível, ainda mais pelo tempo muito curto, é impossível, mas sanções certamente acontecerão com ele, porque há muita materialização de prova com isso. Não é apenas um seguidor que está distribuindo o santinho. Ele falou.
Isso no comício, está registrado isso. Então, mas mesmo assim, nesse desespero, ele continua, tá? E os apoiadores reproduzindo isso, mas não está tendo o mesmo impacto que de 2 anos atrás. É importante ressaltar. Talvez a campanha contra as fake news começou a ser um dique de contenção a essa contaminação que foi muito forte 2 anos atrás. Foi muito forte. Mas eu vejo um certo refluxo dela. E uma rejeição muito grande ao Crivella e também a associação do Crivella ao Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Não significa que o eleitorado esquerdizou do Rio de Janeiro, mas optou entre uma direita irracional, terraplanista, né, caracterizada pela extrema-direita brasileira, ou para uma esquerda racional, de corte neoliberal, sobretudo economicamente, mas que opta por dialogar com setores diferentes, no outro campo, progressista, no caso, pelo menos aceita algum diálogo, essa tem sido talvez a tônica da eleição nacional. E ela está se refletindo muito bem aqui no Rio de Janeiro. Embora a esquerda tenha chegado, quase bateu na trave, se houvesse uma fusão na candidatura da Bené e da Marta, e se somasse aí do PSOL, certamente teríamos uma candidatura no segundo turno, porque a soma de votos dessas 3 candidatas ultrapassaria o Crivella. Entendi. Agora, diante disso, né, do Crivella aí partindo aí para fake news, como é que o Eduardo Paes está reagindo, Luiz Eduardo? A campanha dele, como é que tem sido? Ele está reagindo com essa campanha da propaganda eleitoral das 7 mentiras do Crivella. Uma das 7 mentiras é essa, entre outras, do Crivella. Por exemplo, teve menos mortes no Rio de Janeiro que São Paulo pelo Covid-19. Mentira. Ele mudou os números, de 12 mil ele caiu para 10, e na proporcionalmente, São Paulo, se não me engano, foram 14, mas proporcionalmente o Rio teve mais mortes, porque a população de São Paulo é maior da cidade, São Paulo comparada à cidade do Rio de Janeiro. Então, proporcionalmente, o Rio tem mais mortos. Foi uma das cidades exatamente mais afetadas, né, pelo descaso, inclusive da prefeitura, tá? E a reprodução do Crivella é meio caricatural, quase uma figura, assim, digamos, demoníaca, reproduzida na campanha do Eduardo Paes. Criou-se o mote, o pai da mentira. E o Crivella está rebatendo o termo talvez um pouco pejorativo, a madrinha da mentira, o Eduardo Paes. Quer dizer, nessa reta final, dificilmente vai se reverter a tendência que deu o Eduardo Paes, né, Luiz Eduardo? Com certeza. Eu acho impossível a reversão. Ao contrário de São Paulo, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Vitória de Espírito Santo, e a própria Recife, né, cidade de Recife, em Pernambuco, onde o quadro ainda é nebuloso. São Paulo há uma perspectiva de uma ascensão ainda do bulos. Pode chegar, talvez se tivesse mais 10 dias, era possível, não sabemos. Mas entre esquerda e direita, salvo Pernambuco, é de esquerda com esquerda, mas aqui é direita com a direita. E essa direita racional está prevalecendo em relação a essa direita não racional. Entendi. E a se confirmar esse quadro, o Bolsonaro acaba perdendo força aí no Rio de Janeiro. Bolsonarismo. A tendência é essa, viu, Marilu? Não significa, eu acho que o bolsonarismo vai acabar aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil. Mas acho que a onda vai ser menor, acho que daqui a 2 anos. Lógico, variações aí, temos acasos que a gente não sabe. Mas na atual circunstância, haja vista a ineficiência ao combate ao Covid, e nenhum reajuste ou melhoria econômica, nenhum projeto, na verdade, de inclusão, isso vai desgastando o governo Bolsonaro. Sem falar nas trapalhadas de política ambiental, política internacional. Aliás, trapalhadas não, são mais intenções mesmo ali, né? Dentro de um projeto político, né, que ele encampou 2 anos atrás. Então, embora o bolsonarismo, o berço dele seja o Rio, e ele se mantenha, certamente, mas não vejo a mesma força que teve 2 anos atrás. Não vejo.
que o Tá Crivella, certo. a votação do Crivella, o fora Crivella, é uma resposta simbólica a essa direita aí que emergiu 2 anos atrás. Perfeito. Bom, Sem aí ganha, falar dos né? setores evangélicos. Fala. Oi, desculpa, picotou agora, picotou esse finalzinho, não entendi. Por favor, Luiz Eduardo, pode repetir? O que eu digo é o seguinte: apesar do bolsonarismo digamos, ele perdeu força, mas ele vai se manter, pelo menos durante um bom tempo ainda. O carioca, o eleitorado carioca, optou, né, agora no segundo turno, por uma direita tradicional, né, de corte racional, ao invés dessa nova direita, né, de caráter racional. Embora o Crivella, tal qual o Bolsonaro, já é um veterano na política. Ele tem 20 anos já, né? 18 anos, na verdade. Ele foi eleito logo senador em 2002. Ele não passou por nenhum cargo eleitoral anterior, nem no executivo, nem no legislativo. Mas há o desgaste dele associado com a imagem do Bolsonaro e, sobretudo, dos evangélicos. Há também a marcha dos evangélicos. Vários setores evangélicos aqui do Rio de Janeiro não estão acordados com o reino universal de Deus, da qual o Crivella é a expressão dessa igreja. Perfeito, está certo, Luiz Eduardo. A gente agradece aqui toda a sua análise, um forte abraço e depois das eleições você volta para falar sobre o resultado, a fazer a análise do resultado final aí das eleições do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar com vocês de novo. Legal, Grande muito abraço. obrigada. Forte abraço, Luiz Eduardo. Abraço. Até mais. A gente falou aqui com o Luiz Eduardo Mota, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.